Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todas as intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, pela vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. E louvemos ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus e continuamos aí em Números 25, do 4 ao 6, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E quando você se inscreve nesse canal, você já está nos dando autorização para que possamos orar por você e pela sua família. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus e nós vamos continuar ali com a batalha com o povo de Israel ali, no monte ali, em nome do Senhor Jesus. Depois que eles foram consumidos pela praga, em nome do Senhor Jesus, você vai continuar ali, você vai ver a afronta de Zinri com Cosbe, tá? Mas ainda não vamos chegar naquela parte que eles foram mortos por Finéias, não, tá? Que eu tô indo parte por parte, em nome do Senhor Jesus. Bem, então veja que nós vimos ontem que o capítulo 3 termina nos dizendo que o Senhor tinha ficado furioso com Israel com o fato deles terem participado dos sacrifícios a Baal Peor. E como foi essa festa, né? Essa festa de a Baal Peor e como foi essa participação de Israel ali? Bem, os homens não só comeram e beberam daqueles sacrifícios, como também eles foram ali e praticaram relações sexuais com aquelas mulheres que serviam a Baal Peor. Entendeu? Então, nessa fúria, o Senhor enviou uma peste, ou seja, uma epidemia, uma praga sobre eles que veio e matou muitos homens ali. Mas veja que no versículo 4, o Senhor então vai e diz a Moisés que era para ele reunir todos os líderes do povo e os pendurasse diante de Deus à luz do sol, para que a fúria de Deus se afastasse então deles. Então entenda que esse pendurar é porque aqueles homens seriam apedrejados, pois o apedrejamento é que era a punição naquela época para o pecado de idolatria. E aí depois eles teriam seus corpos pendurados no sol, para que todos então pudessem ver que aqueles homens pecaram contra o Senhor. Ou seja, aqueles homens largaram o Senhor para servir a outros deuses. Então veja que no versículo 5, Moisés dá uma ordem para os juízes de Israel. E esta ordem era para que cada juiz viesse e matasse os homens que se apegaram a Baal Peor. Então diz os sábios que cada um dos juízes executaram 2 pecadores, pois havia naquela época 78.600 juízes e o total de mortos foram 157.200 homens. Tá? Isso é conforme o tratado Sanhedrin do Talmud, ou seja, o tratado rabínico do Talmud que aborda as leis civis e criminais de Israel daquela época. Entendeu? Mas no versículo 6 nós vemos que um homem israelita, né? Naquele momento ali, daquela confusão toda, ele veio trazendo uma midianita até os seus irmãos, e bem aos olhos de Moisés e de toda aquela congregação, fazendo com que quando os homens olharam para aquilo tudo ali, os homens começassem a chorar, né? Porque os homens não souberam o que eles iam fazer com aquela situação toda. Então, segundo os estudiosos, tá? Essa mulher midianita, ela era Cosbe, tá? Filha de Zur. E quem era Zur? Zur, segundo Josué 13:21, ele era um príncipe de Midian. Então Cosbe também era uma princesa, tá? Filha do príncipe e princesa. E este israelita que a trouxe pelas mãos, né? Ele era Zinri, que naquele momento era o príncipe da tribo de Simeão. E dizem que
eles disseram para ele: nós estamos sendo condenados à morte e você fica aí sentado sem fazer nada? Porque veja que no versículo 4, né, que Deus já tinha dado a Moisés a ordem para reunir os líderes e apedrejar, tá? E Moisés já tinha mandado os juízes matar todos os homens que tinham se apegado a Baal-peor. Então aí diz que ele foi e reuniu 24.000 homens e foi até Cosbe querendo ter relações sexuais com ela. E ela diz que só poderia se o pai dela consentisse, né? E se fosse com um nobre. Então ele foi e se apresentou como como um príncipe da tribo de Simeão e a levou diante de Moisés. Era como se Zinri falasse assim: gente, não, peraí, já morreu esses homens da praga, peraí, a ameaça vai chegar até nós, não, peraí, eu vou resolver esse negócio agora, peraí, eu vou lá, eu sou príncipe também, não, peraí que é agora que eu vou resolver essa situação. E foi lá e foi atrás de uma princesa. Falou: se o negócio é que a gente não pode se deitar com mulher moabita, peraí que eu vou resolver essa questão. E foi atrás de Cosbe. E Cosbe falou com ele: olha, eu só posso se for com um nobre, porque eu sou princesa. Eu sou moabita, mas eu não sou qualquer uma não, meu filho. Eu sou uma princesa. Meu pai só permite se for com príncipe. Ele falou: não, mas eu também sou príncipe. Eu também sou príncipe. Eu sou príncipe da tribo de Simeão. Então, foi consentido e ele veio trazendo essa princesa pelas mãos, bem diante dos olhos de Moisés e diante daqueles homens todinhos que ficaram ali sem saber o que fazia, o que faria com aquela situação toda de afronta. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? O atrevimento, o nível de atrevimento. Entenda que, segundo os nossos sábios, né, da Torá, colocar essa mulher diante dos olhos de Moisés era como se ali ele estivesse perguntando para Moisés: essa mulher, Moisés, é proibida ou permitida? Pois se você disser que é permitida, quem então lhe permitiu a filha de Jetro? Então entenda que aquele estava fazendo uma afronta para Moisés e aqueles homens não sabiam como agir. Então dizem também que já existia entre eles, ou seja, na tradição oral que se passou entre eles, né, que Moisés ainda não tinha escrito, que ninguém tinha escrito, que se um homem se sentisse com um desejo avassalador de vingança em nome de Deus, para executar aquele que viesse manter uma relação sexual com uma mulher que não fosse judia, tá? Isso para evitar que viesse um grande mal contra o povo de Israel, para que o povo não pecasse, não se contaminasse espiritualmente. Esse homem poderia fazer isso sem que viesse sobre ele alguma punição, tá? Exatamente como Finéias fez. Só acontece que naquele momento ali, eles nenhum se lembraram disso. Nenhum. Por isso que eles começaram a chorar, porque segundo a lei, eles não sabiam exatamente como eles iriam agir com aquela afronta toda ali de Zinri. Entendeu? Bem, mas veja que pelo comportamento de Zinri, que era o príncipe da tribo de Simeão, que o que ele fez diante dos olhos de Moisés foi uma afronta, assim como o comportamento de todos aqueles homens. Entenda que a idolatria é uma afronta a Deus. Por isso o Senhor ficou furioso e enviou a praga entre eles. E a ordem para punir a liderança de Israel, né, veio por quê? Por que veio justamente sobre a liderança? Porque a liderança sempre representa aqueles que mantêm, né, a instrução. Entendeu? Pois o que se espera de um líder? Que ele é o cabeça, que ele contém a instrução, que ele contém o conhecimento, que ele é o mais experiente. É isso que nós esperamos de um líder, que ele é o mais experimentado. Só mesmo uma pessoa muito tola é que vai seguir um líder que não é uma pessoa experimentada, que não é uma pessoa que tenha conhecimento. Concorda comigo? Não é? Então, que ele é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual maior, ou uma capacidade teológica maior, não é? Ou que ele realmente é o escolhido do Senhor. Nós temos que ter essa visão que nós temos que ter de um líder.
Olha, ele é um escolhido do Senhor. O Senhor realmente o separou para tal função. Então também, quando o Senhor vai tratar, o Senhor trata com a liderança primeiro. Entendeu? Então, aqueles líderes, eles tinham uma obrigação moral, intelectual e até mesmo teológica de impedir que aqueles outros 157.200 homens que foram mortos pelos juízes de pecarem. Eles tinham que impedir esses homens de se contaminarem deitando ali com aquelas mulheres de Midian e de participarem daqueles banquetes a Baal-Peor. Eles tinham que ter essa obrigação de falar, não, vocês não vão fazer isso, de se colocar à frente mesmo. No entanto, ainda a coisa ficou tão feia que chegou ao ponto de Zinrivi, né, trazendo Cosbe, que também era uma princesa, né? E aí afrontou Moisés daquela forma. Veio com aquela mulher proibida ali, diante de Moisés, e falando com Moisés, olha Moisés, se você falar que é proibido, como que você aceitou o casamento do seu sobrinho Eleazar, que hoje é o sumo sacerdote, porque naquela altura ali quem era o sumo sacerdote era Eleazar. Sua família está toda errada, Moisés. Como que você vai falar de mim? Era isso que ele estava dizendo, gente. Era isso que ele estava querendo dizer para Moisés. Entendeu? Entrando numa história de Moisés com Deus. Porque quando Moisés foi para o deserto, fugiu para o deserto, ele ficou na casa de Jetro. E ali ele casou com Zípora. Com Zípora, que vivia em Midian. Entendeu? Que homem afrontoso, desrespeitoso. Então Moisés naquele tempo, ele ficou, naquele momento ali, ele ficou calado, né? Mas nós iremos ver que afrontar uma liderança é como afrontar o próprio Deus. E isso porque nenhuma autoridade, ela se estabelece sozinha. Se ela se estabelece é porque ela se estabeleceu com a vontade do Senhor. Nós temos que ter esse respeito, essa reverência. Não importa quem é a pessoa que está ali. Às vezes, eu me policio muito, porque às vezes a gente tem uma tendência de brigar muito por coisas que estão erradas. Isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Mas, desde que a gente não toque naquele que está ali. Porque foi o Senhor que colocou. Porque senão nós vamos tocar no próprio Deus. Não importa se aquele está agindo de forma errada, ele que vai se entender com o Senhor. Abaixe a cabeça e saia. E saia. Mas não se levante contra. Irmã, isso que você está ensinando, eu não concordo. Tá? Não concorda não? Vai ler a Torá. Vai ler a palavra de Deus. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas aí, irmã, você pode perguntar, o questionamento dele foi uma pauta considerável? Seria sim. Ele poderia sim questionar aquilo ali e falar, poxa, a gente não tem direito de se casar com uma mulher moabita? Ó, nós vimos aqui que Ruth moabita, ela entrou na linhagem de Jesus, né, da descendência de Jesus. Ele poderia questionar, mas não estando em pecado. Não daquela forma, não com aquela mulher ali, aquela mulher cheia de pecado, aquela mulher que praticava, né? Que afrontava o Senhor, adoradora de Baal-Peor. Diante ali de Moisés, ele já estava afrontando. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 15 e 16, ele diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela?
As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Então entenda que pela relação sexual ali, com Cosbe, Zinri estava tentando declarar ali perante o povo que não haveria mais separação entre Israel e o povo de Moabe, que não haveria mais separação, que eles seriam um só povo. Entendeu? Exatamente, ele estava tentando anular exatamente o que Deus chamou Abraão para viver lá em Gênesis 12. Porque em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para ser um povo diferente, um povo separado. E foi isso que Deus afirmou para Moisés lá no Sinai. Moisés, quando casou com Zípora, ele não deixou de ser esse povo separado. Ele, quando permitiu que o sobrinho dele, Eleazar, casasse com a filha de Jetro, ele não deixou, pelo contrário, ela fez parte do seu povo. Mas ali ele estava fazendo algo inverso, distorcendo a palavra de Deus. Entendeu, minha irmã? É distorcendo, porque ele estava adotando os deuses dela e não ela adotando. Ruth, ela aceitou o Deus de Noemi, da família de Noemi. Entendeu a diferença? Então a sabedoria para nós hoje é jamais se permitir sair da palavra de Deus. E caso tenhamos dúvidas, podemos sim ir atrás de respostas, mas não pela via do pecado, mas não pela via da transgressão. Tem pessoas que fazem exatamente como Zinri. Eles querem questionar a palavra de Deus, eles querem questionar aquilo que eles não entendem, né? Mas já pecando. Eu vou dar um exemplo aqui muito grotesco e muito simples. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, a Bíblia não proíbe a gente de se divertir, Deus não proíbe, não fala nem Bíblia, né? Não fala nem a palavra de Deus, fala assim, Deus não proíbe a gente de se divertir, Deus não proíbe a gente de beber, não proíbe. Mas já falam isso já lá no sambão, lá bebendo todas, fazendo o papel maior ridículo, tomando todas as cachaças que tem, fazendo vergonha, se exibindo, sambando, mostrando o corpo, dançando aquelas danças sensualizadas, porque o samba, ele é uma dança sensualizada, sem falar, se a pessoa falar que não é sensualizado. O samba, se você samba, dança dentro da sua casa, dança para você. Quer sambar, dança para você, porque ele é sensual, o samba é uma dança sensual. Quem sabe sambar mesmo, porque quem não sabe sambar faz ridículo. Porque quem sabe sambar, eu estou falando, quem está falando aqui é uma pessoa que sabe sambar. Que quando saía para sambar, ganhava parabéns até de homem e de mulher. Então assim, ele é uma dança sensual. Então não é uma dança para uma pessoa sambar no meio de público, porque não tem como você sambar e dizer que as pessoas não vão olhar para você, não vão reparar o seu corpo, a sua mexida. Aí falar, Deus não se importa com isso, Deus quer que a gente seja feliz. E já ali, você acha que Deus fica feliz com isso? Que o Senhor se agrada disso? Que o Senhor se agrada? Vai buscar primeiro o Espírito Santo de Deus. Vai colocar a cara no pó, vai dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou com vontade de ir lá naquele sambão, estou com vontade de ir naquele... O Senhor se agrada disso? Eu duvido, minha irmã e meu irmão, que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, vá, faça. Aí fica aí, morre ridículo, ensinando as pessoas. Gente, é cada coisa ridícula. Ridícula. Sabe? É muito triste. Para não dizer vergonhoso. Então não faça como Zinri. Não faça. Tá?
Não questione o Senhor, porque aquele que questionou Moisés já é em pecado. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. Porque nem todo mundo é como Moisés, que na hora dá um branco, esquece do que ele poderia ter feito com ele. Nem todo mundo é como Moisés manso. Entendeu? E não é sempre que o Senhor vai agir conosco com mansidão. Eu costumo dizer, minha irmã e meu irmão, tá? Que o segredo para a gente não pecar e não passar o ridículo nessa vida, tá? Não passar vergonha, é a gente sempre perguntar ao Senhor uma coisa. É o Senhor, tá? Porque se a gente perguntar pra gente vai ser enganado pelo nosso coração, porque enganoso é o coração do homem. É a gente perguntar ao Senhor, Senhor, me mostra qual que é a minha verdadeira motivação. Qual que é a minha motivação? Porque às vezes a gente tem motivações tão erradas. A motivação é que te leva à ação. Por que eu estou fazendo isso? Mostra para mim por que realmente eu estou querendo fazer isso. Por que eu estou querendo estar naquele local. Teve uma vez que uma irmã me perguntou assim, Giovana, é errado eu subir lá no morro para mim ver o pessoal sair na escola de samba? É pecado? Aí eu peguei e falei com ela assim, qual a sua motivação de estar lá? Você fica feliz de ver aquelas crianças que você ajudou a cuidar saírem vestidas daquele jeito, praticamente peladas, nuas? Você fica feliz? Você se alimenta com aquilo? Você se alimenta de ver aqueles meninos vestidos daquela forma? Deus fez eles homens e eles vestidos como mulheres. Você se alimenta daquilo? Você fica feliz? Você fica feliz? Ela parou, pensou e falou comigo assim, não, pensando bem, eu não fico não. Eu falei, então por que você vai lá? Por que você vai? Falei com ela, tudo na vida a gente tem que perguntar qual que é a nossa motivação, tá? Então você não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar para você, para o Espírito Santo de Deus que está em você, ele vai te ajudar a chegar a uma boa resposta. E com isso você vai saindo dessas coisas, você vai perdendo, sabe, o prazer de estar ali. Porque tudo tem que ter uma motivação. Quando você senta para você ver um filme, sabe? Se você quer aguçar a sua mente, para sua mente ficar uma mente inteligente, saber pensar, saber ponderar, né? Você tem que ter uma boa motivação. E essa motivação tem que estar em Deus, nas coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor. Entendeu? Está bem? Não tem que ficar e julgar todas as coisas pela palavra de Deus. Aprender a fazer julgamentos, né? Porque o Senhor nos chamou para a gente saber fazer julgamentos com base na palavra de Deus. Não é ficar julgando a vida dos outros, né? Mas julgamentos daquilo que está acontecendo no mundo com base na palavra de Deus. Nos tornarmos cada vez mais inteligentes, assim como inteligente é o nosso Deus. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai, pela palavra de hoje. Eu te louvo, meu Pai, porque o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para todos sempre. Eu te louvo, meu Pai querido, porque o Senhor cuida de nós enquanto nós estamos dormindo, Pai. Porque no dormir nós estamos ali como mortos. Mas o Senhor está cuidando de nós o tempo todo, trabalhando ao nosso favor, porque não cochila nem dorme o guarda de Israel. É o que diz a tua palavra e nós cremos. Eu te louvo, meu Pai querido, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o ar que nós respiramos, Pai querido. A sua misericórdia se renova por cada manhã, Pai querido. Eu te louvo, Pai querido. E por isso eu te peço, Pai querido, que nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós nos levantamos contra a sua palavra.
Eu te peço que nos perdoe, Pai, por cada vez que nós nos levantamos contra os nossos líderes. Mais uma vez, como igreja, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós não temos entendimento das coisas do Senhor. E te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra cada vez mais o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras Sagradas e saber discernir o que é certo do que não é certo. Não importa, Senhor, se uns são mais inteligentes que os outros, se uns têm mais conhecimentos do que os outros, se um tem mais capacidade do que os outros, mas todos vão caminhar pelo caminho da santificação, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E eu te peço, Pai, que do mais velho ao menor, que do mais velho da nossa casa, aquela criancinha que está sendo gerada no ventre, essa criancinha aí dessa irmã, que já está sendo formada com 8 mesinhos, Pai, e essa bebê que nasceu, e esse bebê que nasceu, nós oramos por ele, Pai, que completaram 4 mesinhos, Pai. Ô Pai, que eles sejam santos, Pai, separados para te servir, vaso de honra na tua casa, Pai, vaso de honra. Ô Pai, a gente sabe pela tua palavra que uns serão vasos de desonra, Pai, vasos de desonra. Assim como nós escolhemos, Pai, até a mesma roupa que vestimos, aquelas que serão separadas para ocasiões nobres. Aretoseri de anáceres, de que tareti assore de anáceres, de que te anáceres de di, a tosseri de anáceres. Que o Senhor possa separar todos da nossa casa, todos da nossa família para participar das grandes bodas com o Senhor, Pai. Oretisseri de anáceres, donio erequissari de anáceres. Que o Senhor possa se escolher todos, Pai, para estar nesse grande banquete com o Senhor. Essa grande celebração, Jesus. Ó Senhor, Tu és tão bom, tão maravilhoso, Jesus. Jesus, nós não merecíamos, Senhor, nem mesmo um olhar do Senhor. Mas o Senhor olha para nós todos os dias com Teus olhos de amor, Jesus. Então tenha misericórdia. Tenha misericórdia cada vez mais das nossas criancinhas, cada vez mais dos nossos adolescentes. Ó Senhor, dos nossos jovens. Tenha misericórdia dos homens da nossa família. Tenha misericórdia de nós mulheres, de todas as mulheres da nossa casa. Tira de todos nós esse espírito de rebeldia, esse espírito de rebelião. Quantas mulheres que depois de velhas estão sendo tomadas, dominadas por esse espírito de rebelião. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus, esse espírito de revolta. Isso é muito triste, Senhor. Isso é vergonhoso diante de um Deus que é tão bom, um Deus que é puro amor. Tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda cada vez mais a perdoar, Jesus. O Senhor é puro perdão, Jesus, puro perdão. Não importa o que fizeram, não importa as palavras que vieram, não importa as afrontas que recebemos, não importa, mas temos que perdoar, Jesus. Perdoar, porque o Senhor nos perdoou. O Senhor nos perdoou. Nós cometemos afrontas terríveis contra o Senhor, mas o Senhor nos perdoou, Jesus. O Senhor sempre voltou os seus olhos de amor, ficou com seus olhos de amor voltados para nós. Assim como o Senhor continuou com seus olhos de amor voltados para Pedro, o Senhor foi lá e o perdoou, ainda deu para ele uma chance de ser o cabeça, o líder da tua igreja. Confiou nele. Eu não confiaria mais nele, mas o Senhor confiou, Jesus. Ô Senhor, nos ajude, Pai. Ajude essa minha irmã. Tenha misericórdia dela. Ajude esse meu irmão. Tenha misericórdia dele. Ajude essa jovem, Pai. Tenha misericórdia, Paizinho. Limpa esse coração que está tão machucado, Pai. Tenha misericórdia. Não deixe o meu coração jamais se machucar. Tira, Pai, tira. Às vezes a gente acha que não tem alguma coisa ali, mas se tiver, limpa, limpa, Pai. Só o Senhor conhece toda sujeira escondida que estiver ali, mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e nos perdoa. Mais uma vez eu te peço como igreja. Eu te peço por mim, eu te peço por toda a minha casa, eu te peço por todos os intercessores e seus familiares. Eu te peço por todos os mantenedores desse ministério e seus familiares. Eu te peço por todos que estão seguindo esse ministério e seus familiares, Pai. Que nos perdoe por todo pecado de afronta, Pai.
Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E te peço, Senhor, que nos perdoe e que nos abençoe com graça, com sabedoria, com saúde, com prosperidade, Pai, para que sejamos cada vez mais dizimistas fiéis, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. E que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.